Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo sobre a Série A2 e também sobre a Série A3, tudo junto aqui para você. E a Série A2 que terminou a primeira fase, olha, muita emoção no último sábado, todos os jogos ao mesmo tempo. Teve gente que ficou de fora, teve gente que entrou ali no sufoco. Vamos contar todas essas histórias da Série A2 e também da penúltima rodada da Série A3, com todos os gols a partir de agora, amigo torcedor. Vamos lá então, amigo torcedor, sem muita demora, começando a 15ª e última rodada do Campeonato Paulista da Série A2 2024, na sua primeira fase. Portuguesa Santista e Linense, o primeiro jogo. Esse jogo foi lá em Santos. O primeiro tempo foi 0-0. Aí no segundo tempo, aos 12 minutos, o Léo Santos abriu o placar de cabeça. E no finalzinho, aos 50, o Diogo Carlos fez 2-0, fechando o placar. Grande vitória da Briosa aí na Série A2. Última rodada, não deu para o Linense, né? O Linense acabou ficando aí de fora. Bom, daqui a pouco a gente vai ver a classificação final, os classificados, os confrontos também das quartas de final. Velo Clube e Capivariano. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Velo saiu na frente com Júlio Vaz. Aí no segundo tempo, aos 5 minutos, Filipinho de pênalti fez 2-0. Só que aos 32 o Matheus Mococa diminuiu para o Capivariano e aos 40, novamente, o Matheus Mococa marcou o seu gol e empatou tudo para o time visitante. Final de jogo 2-2. Próxima partida, Comercial e Monte Azul. As duas equipes que estavam lá embaixo, né? Esse jogo foi lá em Ribeirão Preto. O Comercial saiu na frente, gol de Ferreira aos 17 minutos de jogo. O Monte Azul empatou aos 14 do segundo tempo, com o Carlos Alberto cobrando o pênalti, e ficou nisso. Comercial 1, Monte Azul 1. Próxima partida, Noroeste Taubaté. Olha só o placar dessa partida, 5-1 para o Noroeste. Bom, jogo de muitos gols, né? E olha que todos os gols foram no segundo tempo nesse jogo aí. Com 1 minuto do segundo tempo, o Luiz Thiago abriu o placar para o Norusca. Aí o Taubaté empatou aos 6 minutos com o Bruno Luiz, 1-1. Aos 22, o Carlão pôs o Noroeste na frente de novo, fazendo 2-1 para o Noroeste. Aí aos 35, o Luiz Thiago marcou mais um, 3-1, parecia estar impedido nesse lance aí, mas o gol foi validado. Aí aos 41, sempre ele, o artilheiro Carlão, marcou o segundo dele e o quarto do Noroeste, só que o Rio Claro marcou mais um gol lá em Piracicaba nesse momento aí, e estava deixando então o Noroeste fora, né? O Noroeste marcou o quarto gol, estava se classificando. Aí no jogo entre 15 de Piracicaba e Rio Claro, o Rio Claro marcou um gol lá, o terceiro, né? E estava se classificando e deixando o Noroeste de fora. Só que aos 46, o Luiz Thiago fez mais um gol da classificação do time de Bauru. Incrível, amigos torcedores, 5-1 para o Noroeste, classificado, deixou o Rio Claro por fora, né? Fora do G8 ali por alguns minutos de jogo. Foi muito emocionante mesmo. Vamos partir para os outros 4 jogos. Aqui a gente vai falar de Ferroviária e Primavera. A Ferrinha saiu na frente com o Matheus Batista aos 33 minutos do primeiro tempo, mas no final do jogo o Primavera empatou. Eram 40 minutos do segundo tempo, quando Patrick Fabiano deixou tudo igual, tirando a vitória aí da Ferroviária, hein, no finalzinho do jogo. Agora, Oeste e Juventus, esse jogo foi lá em Campinas, e aos 42 do primeiro tempo, Léo Castro fez para o Juventus. Aos 5 do segundo tempo, Thiago Rubim ampliou. Aos 14, novamente o Thiago Rubim marcou para o moleque travesso. E depois, fechando tudo, novamente o Léo Castro marcou aos 44, 4-0 para o Juventus. Esse jogo foi lá na cidade de Campinas.
Bom, São Bento e São José, 46 do primeiro tempo, Matheus Silva testou firme para abrir o placar para o São Bento. O São Bento marcou mais um no final do jogo, mas esse gol aí a gente não tem, tá, pessoal? Infelizmente a gente não tem esse segundo gol aí do São Bento. E o último jogo desta primeira fase é 15 de Piracicaba e Rio Claro. O primeiro tempo também não teve gols nesse jogo. Agora no segundo tempo, logo aos 3 minutos, o Breno fez 1-0 pro 15 de Piracicaba, hein? Aí o Rio Claro foi para cima e aos 7 minutos já empatava com o Alisson Dutra de cabeça. Só que o Rio Claro precisava vencer. E 2 minutinhos depois veio o vira-vira, Cezinha do meio da rua, fazendo 2-1 para o time visitante. E aos 45, já no finzinho do jogo, o Rio Claro marcou mais um, o terceiro gol que estava classificando o time, porém, ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, o Noroeste marcou o 5º gol lá em Bauru e aí o Rio Claro acabou ficando de fora do G8. Impressionante! Vamos à classificação, amigo torcedor. Olha só, São Bento líder, ficou até disparado na liderança, 32 pontos. São José, que não venceu na rodada, ficou com 26. A Ferroviária, que também não venceu, ficou também com 26. 15 de Piracicaba em quarto com 23. A Santista ficou em quinto com 23 também. Juventus em sexto garantiu a sua classificação com 22 pontos. Velo Clube em sétimo também com 22 pontos. E o Noroeste na oitava colocação, 21 pontos, mesma pontuação do Rio Claro, mesmo número de vitórias, empates e derrotas, só que o Noroeste tem um saldo de 5 gols e o Rio Claro um saldo de 4, por isso o Norusca está classificado. Não deu para o Linense, ficou em 10º lugar com 18 pontos, Primavera em 11º também com 18 pontos, Taubaté em 12º com 17, Oeste em 13º com 16, Capivariano permanece na Série A2, 14º lugar também com 16 pontos, e o Monte Azul com 11 e o Comercial com 6 estão então rebaixados para a Série A3 do ano que vem. Essa é a classificação final da primeira fase da Série A2. Bom, em termos de gols marcados, ninguém marcou mais que o São Bento, melhor ataque do campeonato, 27 gols, seguido do Rio Claro com 26 e do Noroeste com 24. Já o Comercial foi a equipe que menos marcou gols, o pior ataque aí com 10 gols, seguido de Oeste e Taubaté, que só marcaram 12 gols. A melhor defesa, Ferroviária e São José, tomaram só 10 gols na competição, as melhores defesas aí do campeonato. Já o Comercial e o Monte Azul levaram 29 gols, as defesas mais vazadas aí desta Série A2. Continuando aqui, a gente tem aí uma lista, né, rodada por rodada, os gols, né, a rodada 4 foi a rodada que teve menos gols, apenas 12 gols, uma média de 1,5 gol por jogo, e a rodada 14, a penúltima, foi a que teve mais gols, 29, 3,63 gols por partida. Essa rodada, a última, também foi muito boa, com 26 gols aí, 3,25 gols por partida. No total, 291 gols em 120 jogos, uma média de 2,43 gols por jogo. Os mandantes marcaram cerca de 57% dos gols e os visitantes 43% dos gols. Aí a gente tem a artilharia, que é dele, ó, Carlão do Noroeste, 9 gols, faz bastante gol. O Carlão aí ajudou muito a equipe do Noroeste nesse campeonato, tá ajudando muito, né? Depois do Carlão, o João Gabriel do São José com 8 gols e depois o Felipe Barreto, o Felipinho, lá do Velo Clube, com 7 gols. Esses os principais artilheiros aí da Série A2. Continuando agora para falar das quartas de final. Então o primeiro colocado joga com o oitavo, né? São Bento primeiro, oitavo Noroeste, jogos de ida e volta. O primeiro jogo será em Bauru e a decisão será lá em Sorocaba. As datas
deve ser no próximo final de semana, né? Com certeza será no próximo final de semana, mas deve ser definida hoje ou amanhã pela Federação Paulista de Futebol. Portanto, essa é a primeira quarta de final, depois a gente tem o segundo colocado contra o sétimo, no caso aí o Velo Clube, sétimo colocado, pega o São José primeiro lá em Rio Claro e depois joga com o São José em São José dos Campos a decisão desta vaga. E as outras duas quartas de final, Juventus contra a Ferroviária, a decisão em Araraquara, e também a Portuguesa Santista contra a 15 de Piracicaba, a decisão será na cidade de Piracicaba, o primeiro jogo será lá em Santos. Portanto tá aí, ó. Esses são os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Então, amigo torcedor, tá aí pra você tudo sobre a última rodada da Série A2. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like e inscreva-se no canal se você não é inscrito e pode fazer os seus comentários à vontade. Só que não terminou não, hein? Agora a gente vai lá pra Série A3, que também tá pegando fogo. E tá aí, ó, já estamos na Série A3, 14ª rodada ou penúltima rodada, né? A Série A3 que tem o mesmo formato da Série A2. Então, vamos aos jogos agora. Começando então com o Red Bull Bragantino, o time 2 contra o Grêmio Prudente. Nesse jogo aí, com 19 minutos de jogo, o Massa Bruta abriu o placar com esse belo gol do Diogo, hein? Já no segundo tempo, aos 10, o Bragantino ampliou com o Vinícius Lago. Aos 35, Vinícius Lago de novo fez o terceiro gol para o time da casa, 3-0, mas o Grêmio não estava morto não, diminuiu aos 43 com o Jean Pablo e fez mais um ainda aos 49 com o artilheiro Maranhão. 3-2, final de jogo lá na cidade de Bragança Paulista. Próxima partida, Rio Preto e União Suzano. Esse jogo lá em Rio Preto, o visitante começou com tudo. Logo com 2 minutos de jogo, o Suzano já marcava com Gabriel Alves. E aos 14, fez o segundo, dessa vez com o Bruninho, 2-0 União Suzano. Aos 18, o Rio Preto empatou, aproveitando a confusão na área. Guilherme foi o autor do gol. Portanto, 3 gols aí nos primeiros 18 minutos de jogo e ficou nisso mesmo. Vitória do União Suzano em cima do Rio Preto, lá na cidade de Rio Preto. As coisas continuam complicadas, hein, para o time lá do Jacaré. Sertãozinho e Desportivo Brasil. Em Sertãozinho, o time da casa saiu na frente com ele. Taylor, o artilheiro, aos 4 minutos de bola rolando, fazendo 1-0 para o Sertãozinho. E aos 38, Bádio ampliou. No segundo tempo, aos 25, o Desportivo diminuiu com Samuel. Final de jogo, Sertãozinho 2, Desportivo Brasil 1. Próxima partida, Catanduva e Marília. Em Catanduva, os gols saíram no segundo tempo. O primeiro do time da casa, aos 18, Pedrinho arriscou de fora da área, houve um desvio ali e a bola foi para as redes. Parecia que o Santo ia vencer, mas nos acréscimos o MAC empatou. 49 do segundo tempo, Matheus Miller foi o marcador do tempo. Final de jogo, Catanduva 1, Marília também 1. Vamos para a próxima página para ver os outros 4 jogos. Votuporanguense e Lemense. Segue o líder, amigo torcedor. A Votuporanguense é nova líder do campeonato aí. O Cave tá demais, hein? Aos 26 minutos de jogo, a bola foi certinha na cabeça do Felipe, que inaugurou o marcador. Os outros gols saíram no final do jogo. Aos 36 já do segundo tempo, o Jean fez 2-0 para o Votuporanguense e aos 42 o Lemense diminuiu com Assis. Mas aos 48 o Edson matou o jogo no contra-ataque do time da casa, portanto dando números finais aí 3-1 para o time do Votuporanguense, líder do campeonato. Bandeirante Esporte Clube São Bernardo, lá em Birigui, o São Bernardo saiu na frente logo aos 7 minutos de jogo. Giovani mandou uma sapatada abrindo o placar. O Bandeirante empatou ainda no primeiro tempo, aos 37, Calisto usou a cabeça,
final de jogo 1-1. Próxima partida, Itapirense e São Caetano. Nesse jogo lá em Itapira, os gols saíram um pertinho do outro no segundo tempo, hein? Aos 24, o Pedrinho marcou para Itapirense e aos 27, 3 minutos depois, o Sávio deixou tudo igual, empatando para o São Caetano 1-1. A situação do São Caetano, faltando uma rodada, praticamente, a gente já vai falar sobre isso, praticamente o time já está rebaixado, né? Porque olha só, no último jogo aqui da rodada, União São João e Matonense, tá aí o placar de 3-0, mas na verdade esse jogo não aconteceu, né? Já é a terceira rodada que a Matonense está com seus jogos suspensos, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, por causa de suspeita de manipulação de jogos lá na segunda rodada. Uma coisa muito triste, nas últimas duas rodadas, os times que iriam enfrentar a Matonense venceram por WO, dando o placar de 3-0, né? Isso é muito ruim, porque atrapalha toda a estatística do campeonato, né? Número de gols, enfim, são gols que não existiram na verdade, mas que tem que constar por causa dos critérios de desempate e tudo mais. Nesse jogo aí, ainda não foi definido a vitória do União São João, mas é praticamente certo que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros dois times que jogaram com a Matonense nas últimas duas rodadas. Então eu já estou colocando aí a vitória do União São João por 3-0. Aí a gente vai aqui para a classificação do campeonato, olha só. Votuporanguense nova líder, 31 pontos, São Bernardo em segundo com 30, Catanduva em terceiro com 28, Grêmio Prudente em quarto com 25, Red Bull Bragantino em quinto com 24, Desportivo Brasil em sexto com 23, essas 6 equipes já estão classificadas, restam saber as posições apenas, mas já estão classificadas para o mata-mata, para a segunda fase. O Marília em sétimo tem 20 e o União São João em oitavo tem 19. Aí em nono, o União Suzano tem 18 e em décimo o Sertãozinho também com 18 pontos. Equipes que ainda lutam para se classificar. Até o Lemense ainda tem chance com 17 pontos. Em 12º, o Bandeirante tem 15, não tem mais como classificar, mas também não tem mais riscos de rebaixamento. Em 13º, o Itapirense, também a mesma coisa, não dá mais para se classificar, mas também não cai mais. Em 14º, o Rio Preto com 12, e aí na zona da degola, São Caetano com 10 e a Matonense, que já caiu faz tempo, com 1 ponto. Bom, o São Caetano, teoricamente, na última rodada, poderia fazer 13 pontos e aí passar o Rio Preto, né? E se livrar do rebaixamento. Só que o Rio Preto joga justamente com a Matonense e esse jogo deve ser suspenso e aí o Rio Preto ganharia por 3-0, o que decretaria então o rebaixamento do São Caetano, infelizmente dessa forma, né? Fora dos gramados. É muito triste, é muito complicado a gente falar de futebol dessa forma, sem as equipes estarem em campo, sem as equipes estarem jogando, mas é isso que provavelmente vai acontecer, tá? Porque na última rodada o Rio Preto pega a Matonense e esse jogo não deve existir, como nas últimas 3 rodadas, a Matonense perdeu por 3-0 por WO. Então o Rio Preto já estaria com 15 pontos garantido e aí o São Caetano estaria rebaixado para a Série A4, amigo torcedor, o time que chegou lá na final de Libertadores de América. Situação realmente muito triste para o São Caetano. Bom, vamos continuar aqui, ó. Grêmio Prudente tem o melhor ataque do campeonato, 28 gols, depois o Red Bull Bragantino com 27 e o São Bernardo com 24. Matonense, que só marcou 5 gols, é o pior ataque, também já faz 3 rodadas que não joga, né? Então é complicado, é como eu falei, as estatísticas ficam meio tortas aí por causa disso tudo. Depois o Rio Preto com 10 e o Bandeirante com 11 são os piores ataques do campeonato. O Catanduva é a melhor defesa, só levou 8 gols, o Votuporanguense a segunda melhor defesa com 9. E a Matonense, a pior defesa com 40 gols marcados,
mas a gente já tá colocando aí 9 gols dos últimos 3 jogos que perdeu por 3-0 por WO, né? Bom, Itapirense e Lemense também são ataques, são defesas bem vazadas aí, com 22 gols tomados até o momento. Continuando aqui, a gente tem rodada por rodada o número de gols. Essa última rodada, a 14ª, 24 gols, 3 gols por partida, uma boa média de gols. No total já 285 gols em 112 jogos, média de 2,54 por partida. E aí a artilharia do campeonato, Maranhão do Grêmio Prudente e o Taylor do Sertãozinho são os artilheiros com 8 gols marcados, e depois dele vem o Luquinha do Grêmio Prudente, o Caio Vieira do Catanduva e o Douglas do São Bernardo com 6 gols marcados, esses os principais artilheiros aí da Série A3. E aí a 15ª e última rodada tem São Caetano contra Sertãozinho. Então São Caetano precisa vencer de qualquer maneira. Desportivo Brasil contra Bandeirante, Grêmio Prudente contra União São João, Lemense contra Catanduva, Marília contra Votuporanguense, Matonense contra Rio Preto. Provavelmente esse jogo será WO para o Rio Preto, é aquilo que eu falei, né? E aí não adianta de nada o São Caetano vencer o seu jogo. E São Bernardo contra Red Bull Bragantino e União Suzano contra Itapirense, essa a última rodada da Série A3. É isso então, amigo torcedor, esse vídeo ficou longo, mas trouxemos os gols, trouxemos tudo que está acontecendo aí na Série A2 e na Série A3. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte do nosso time. É sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, faça aí o seu comentário, a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.